Olá pessoal, na iminência do feriado, aliás, quem for me assistir agora já deve ter passado o feriado nessa semana curtíssima, mas vou falar um tema extremamente importante e para vocês ficarem muito atentos principalmente para quem for fazer o concurso do estado de Goiás. Do que eu vou falar agora? Do imposto de transmissão, causa-morte e doações. Qual que é a competência desse imposto? É uma competência estadual e do Distrito Federal. E olha só o que determina a Constituição Federal. Por sua vez, no artigo 155, compete aos estados, ao Distrito Federal instituir impostos sobre dois pontos: transmissão, causa-morte, doações e doação de quaisquer bens ou direitos. E o parágrafo 1º, por sua vez, fala o quê? Esse imposto que eu falei, ele incide relativamente a bens imóveis e respectivos direitos. É de competência ao Estado a situação do bem ou ao Distrito Federal, certo? No que tange a imóveis e respectivos direitos. No que tange a bens móveis, títulos e créditos, vai competir a quem? Ao estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal. Isso, vocês viram que tem duas regras diferentes de acordo com a Constituição. Ou seja, em relação a bens imóveis, o fato gerador ocorre no local onde está o imóvel, certo? Em relação a bens imóveis, títulos e créditos, inventário ou arrolamento, o estado onde se processar o inventário e arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou o Distrito Federal, certo? Lembrando que se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, a competência para a instituição vai ser regulamentada por lei complementar. Lembrando que a competência para o inventário, nesse caso, quando for bens imóveis situados no exterior, não incide a legislação brasileira, certo? Tanto isso que o inventário para bens situados no exterior não se tem competência a justiça brasileira, certo? Lembrando também que vai ter uma instituição regulamentada por lei complementar se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior, certo? Lembrando que isso aí eu falei antes das regras de inventário, mas pode haver argumentando um tanto a incidência de TCD dependendo do caso, mas a regra é que não ocorra a bitributação, principalmente no que tange a bens imóveis situados no exterior, certo? Temos tratados a seguir e não faria sentido, por exemplo, uma pessoa que tem bens imóveis, por exemplo, na Suécia, e, por sua vez, falece e vai ter uma incidência de TCD sobre esse imóvel situado, por exemplo, em Estocolmo, certo? Lembrando que as alíquotas máximas elas serão fixadas pelo Senado Federal, certo, pessoal? E de acordo com o Código Tributário Estadual de Goiás, onde é que é dita a hipótese de incidência? O artigo 72 do Código Tributário Estadual, ele determina o quê? Que ele incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por sucessão legítima ou testamentária, inclusive na sucessão provisória, ou também na doação com encargos ou ônus, inclusive com encargos ou ônus, certo? E aplica-se aquelas regras sobre o fato gerador pendente do Código Tributário Nacional. Fique bem atento sobre isso. Lembrando que vai ocorrer tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários, donatários ou usufrutuários,
certo? Ainda que o bem ou direito seja indivisível. E também, nesse caso, também aplica-se também a substituição compendiosa. Leia-se fideicommício, certo? E o que é a doação de acordo com o Código Tributário Estadual? Ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatório que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente. E também a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição convencional de direito real e o excedente de quião ou meação, certo? Lembre-se que esse dispositivo está de acordo com o artigo 110 do Código Tributário Nacional, certo? Porque o Código Tributário Nacional faz uma interpretação legítima, apesar que a boa doutrina fala, não é papel do legislador determinar sobre institutos jurídicos, cabe o que? Ao doutrinador, mas já que o legislador o fez, então um pouco melhor por causa da situação de segurança jurídica. E esse artigo 72, parágrafo 3º, ele dá uma definição do que seria esse bem ou direito, certo? Que seria bem o bem imóvel e os direitos a ele relativos, o bem móvel e os direitos a ele relativos, mesmo representado por título, crédito, certificado ou de registro, certo? Incluindo aquela lista toda que está no 72, parágrafo 1º, por exemplo, semovente, joia, obras de artes, matérias-primas e mercadorias, quaisquer título, bem corpóreo em geral, aviamento ou fundo de comércio, lembrando que não se aplica e não se incide aos direitos reais de garantia, por exemplo, a hipoteca, certo? Lembrando que a antecipação de legítima, a herança, o legado, ainda que gravados e doação com encargo, ela vai sujeitar-se ao imposto, certo? Todas as situações, quando houver um elemento acidental do negócio jurídico, uma condição ou encargo, vai se sujeitar ao imposto, certo? Lembrando que, de acordo com o Código Tributário Estadual, o que é um excedente de quinhão? É o valor atribuído ao herdeiro superior à fração ideal a qual faz jus, o excedente de meação, o valor atribuído ao meeiro, cônjuge ou companheiro, superior à fração ideal que faz jus, certo? E eu vou demonstrar qual é a forma que se faz o lançamento para o imposto de transmissão, o ITCMD, certo? Lembrando que o excedente de meação ainda tem que lembrar o quê? Observar o regime de bens do casamento, se for o caso, certo? Lembrando também, o que seria a doação pelo 72A? A transmissão onerosa da propriedade ou transmissão instituição onerosa de direito real em favor de pessoa que não comprove o pagamento de recursos próprios. Lembrando que essa doação, muitas das vezes, tem que ficar bem de olho, principalmente o que eu estou falando para os tabeliães e registradores, por causa do provimento 88 do CNJ, certo? Que é a notificação para a autoridade financeira, podemos dizer, de inteligência financeira. Por que eu estou falando isso? Leia-se COAF, por causa que muitas vezes não tem nenhuma relação de parentesco e acaba uma doação para uma pessoa que não tem nada a ver. Acaba sendo, muitas vezes, uma operação até suspeita, certo? Também a transmissão onerosa de bem ou direito, na situação em que uma pessoa adquire de outra e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como interveniente pagador expressa ou implicitamente. É aquela questão de doação remuneratória, certo? O valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e descendente ou entre empresa e sócio com ausência de prazo de devolução do empréstimo, remuneração do capital, correção monetária, registro do contrato de empréstimo. Muitas vezes acaba por
ficção jurídica ocorrendo essa doação, certo? E lembrando que fiquem bem atentos em relação ao artigo 72A do Código Tributário Estadual. Por sua vez, superado o artigo 72A, que faz equiparações à doação, o artigo 73 do Código Tributário Estadual, o que ele determina? Que essa incidência do imposto ela vai alcançar o quê? A transmissão causa-morte ou doação de imóvel situado nesse estado e o direito a ele relativo, ainda que o processo de inventário, arrolamento, solução judicial de sociedade conjugal ou de união estável esteja o quê? Tramitando ou venha a tramitar em outra unidade da federação ou no exterior. Certo? E também a escritura pública de inventário, partilha de solução consensual da sociedade conjugal ou união estável, seja lavrada em outra unidade da federação. Lembrando a questão de abono em relação às escrituras oriundas de outras unidades da federação, certo? Fiquem bem atentos em relação a isso. Também, o doador, donatário, herdeiro, legatário, cedente ou cessionário não tenha domicílio ou residência nesse estado. Lembrando também que pelo 73, inciso 1A, a transmissão causa-morte de bem imóvel ou direito quando a. O processo de inventário ou arrolamento esteja tramitando ou venha a tramitar neste estado. Letra B. O herdeiro ou legatário tiver domicílio neste estado e o processo de inventário esteja tramitando ou venha a tramitar no exterior. Certo? Ou esse inciso ele foi acrescentado com a Lei 18.002 de 2013. Certo? Também, em relação ao herdeiro ou legatário que tiver domicílio nesse estado e o decus possuía bens, era domiciliado ou residente no exterior, ainda que o processo de inventário esteja tramitando ou venha tramitar no Brasil. E também, lembrando também do caso do inventário e partilha, se for por escritura pública. E no caso da doação por doação de bem, móvel ou direito, vai incidir quando o doador tiver domicílio no estado ou o doador não tiver residência domicílio no Brasil e o donatário for domiciliado no estado, certo? Também a questão do incide sobre o excedente quinhão ou de meação, certo? Em relação aos bens sujeitos à tributação no estado de Goiás. Ainda que o patrimônio atribuído ao donatário seja composto de bens de direito sujeito à tributação por mais de uma unidade da federação. Certo? Lembrando que a comprovação do domicílio possui no Código Tributário Nacional o quê? O constante da declaração do imposto de renda. Certo? Relativo ao ano anterior da ocorrência do fato gerador. Ok, pessoal? E ainda ao domicílio por arbitramento, que considera-se domiciliado no estado de Goiás, o doador que não for identificado. Certo? Fiquem bem atentos. Que, lembrando, quando o tempo, critério temporal, quando ocorre o fato gerador interceder, no caso da transmissão da causa-morte, na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, mesmo no caso da sucessão provisória. E na morte do fiduciário, na substituição do fideicomisso. Quando houver a substituição do fideicomisso do fato gerador, vai ocorrer na morte do fiduciário, quando instituído fiduciário. Também na abertura da sucessão da instituição testamentária e fideicomisso e também do direito real. E no caso da transmissão por doação, de acordo com a Lei 18.002, quando vai ocorrer? Na instituição de usufruto convencional. E também em que ocorrer fato ou ato jurídico que resulte na consolidação de propriedade na pessoa no proprietário, na instituição do usufruto. Certo? E também no caso da renúncia à herança ou legado em favor de pessoa determinada. Ok? Que é a renúncia qualificada.
E também no caso, ocorre o fator gerador na partilha que beneficiar uma das partes em relação ao excedente de quinhão ou meação. Também meação decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável ou por sentença de escritura pública e também na instituição convencional de direito real. Certo? E nos casos não previstos nos incisos anteriores que eu falei, na data da formalização do ato ou negócio jurídico. Certo? Lembrando também que o pagamento do imposto devido na renúncia de herança, de legado de doação, não vai excluir a incidência verificada na sucessão causa-morte ou doação anterior. Aqui está sujeito ao renunciante. Isso se fala o quê? Na renúncia translativa, aquela renúncia que a gente está falando. Certo? Porque ainda tem a renúncia abdicativa simples. Lembrando que haverá também uma nova incidência do imposto quando as partes resolverem a retratação do contrato que tiver sido lavrado e transcrito, certo? Relativamente à transmissão não onerosa. Ok, pessoal? E qual que é a base de cálculo? É o valor de mercado do bem ou direito transmitido por causa-morte ou por doação, certo? Que é feito por quê? Por avaliação judicial ou avaliação precedida pela fazenda pública, certo? Lembrando que expressa moeda corrente nacional na data da declaração ou avaliação. Lembrando que o ITCD é um imposto de lançamento misto ou declaração, que tem quais são as espécies de lançamento? De ofício, lançamento misto ou declaração e também o lançamento por homologação, certo? Que é o autolançamento. Havendo discordância quanto ao valor da avaliação para a base de fim de cálculo, o sujeito passivo pode apresentar reclamação. E lembrando, a base de cálculo do ITCD deve ser submetida à homologação, considerando homologada a aprovação pela Fazenda Pública Estadual do valor de mercado de bem ou direito transmitido. Certo? Ou seja, que haverá, vocês estão vendo que tem uma avaliação da Fazenda Pública Estadual, certo? No caso de sucessivas doações entre o mesmo doador e o mesmo donatário, vão ser consideradas todas as transmissões de títulos nos últimos 12 meses, certo? E no caso das sucessivas transmissões causa-mortes, referente ao mesmo espólio, o que vai acontecer? Todas as transmissões realizadas por meio de alvarás judiciais, cessões de direitos sobre partilhas, certo? Que vai haver um recálculo a cada nova transmissão, certo? Que fique bem consignado essa lógica, certo? E lembrando que há alíquotas progressivas do ITCD de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o que? No caso do Estado de Goiás, de acordo com o artigo 78, ao que? Começa de 2% até 8%, que é a base de cálculo inferior a R$25.000, até 8% quando a base de cálculo excede os R$600.000, de acordo com a Lei 19.021 de 2015, com efeitos a partir de 2016, certo? E quais são as hipóteses de isenção? O herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário que receber quinhão, legado, parte ou direito, cujo valor seja igual ou inferior a R$20.000, o donatário de imóvel rural doado pelo poder público no objetivo de implantar programa de reforma agrária, o donatário de lote urbanizado doado pelo poder público para edificação de unidade habitacional destinada à sua própria moradia. Não se confunde a questão da legitimação fundiária, ok, pessoal? Fique bem consignado. Nem a doação para fins de regularização fundiária urbana,
certo? O herdeiro, legatário ou donatário, quando o valor do bem, o direito transmitido, for inferior a 1.500, e também a extinção de usufruto relativo a bem móvel, título e crédito, bem como o direito a relativo, quando houver sido tributada a transmissão pela nua propriedade, certo? E também o herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário que receber imóvel cujo valor seja igual ou inferior a 60 mil reais, desde que não possua outro imóvel, certo? Também da questão da não incidência, quando houver o quê? A transmissão ou doação, hipótese de não incidência, quando forem adquirentes a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, templo de qualquer culto, partido político, inclusive as fundações, entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, de livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão, certo? E também, entre outras hipóteses previstas no artigo 80, parágrafo 1º, por exemplo, na transmissão ou doação em que o herdeiro, legado ou donatário renuncie à herança ou legado doação, desde que feita sem ressalva a condição. Ou seja, é o que? É uma renúncia abdicativa nesse caso. Não é a renúncia que eu falei uns minutos atrás, a renúncia translativa, ok? Desde que tenha feita sem ressalva ou condição em benefício do monte, e que não tenha o renunciante praticado qualquer ato que demonstre ter havido a aceitação da herança, do legado, doação. Certo, pessoal? Que fique bem consignado isso. O artigo 81 fala quais são os sujeitos contribuintes. Por exemplo, na transmissão causa-morte seria o herdeiro, legatário, beneficiário na instituição testamentária de direito real, o fiduciário na instituição do fideicomisso, e também o fideicomissário na substituição do fideicomisso, certo? Na transmissão, o contribuinte é o donatário e o beneficiário na renúncia de quem é um legado, e o beneficiário em relação ao excedente, quem é uma meação, certo? E também o cessionário na cessão não onerosa. Ok, pessoal? Lembrando que e fiquem muito atentos, que há uma solidariedade ao pagamento tanto doador ou cedente, também o tabelião, escrivão de mais serventuários da ofício e oficial registrador, a sociedade empresária, instituição financeira, certo? O inventariante, administradores de bens de terceiro, entre outros previstos no artigo 82. Ok, pessoal? Lembrando também que há regras específicas em relação ao pagamento, certo, pessoal? Fiquem bem atentos do 72 ao artigo 88 do Código Tributário Estadual. Melhor dizendo, que o ITCD tem regras específicas, muito específicas em relação ao Estado de Goiás. Não há mais aquela questão de por ser um imposto real, não há progressividade do imposto. Há sim uma progressividade, conforme vocês viram, certo? E há uma disposição específica em relação ao 408, o quê? Que deve ser comprovado o pagamento do ITCMD antes do registro, certo? Ao contrário do recurso repetitivo, aquela tese 1024, que se aplica ao ITBI. Ok, pessoal? Lembrando que é possível, ainda assim, desde que comprovado as informações de lançamento e o pagamento do ITCMD, os inventários simultâneos por escritura pública. Certo, pessoal? É isso que eu tinha a dizer em breve e apertada síntese sobre ITCMD. Em relação ao registro de imóveis, era isso que desejo para vocês. Uma excelente semana, tudo de bom, um grande abraço e até a próxima.